Boa noite, Iago. Boa noite, Fer, Ana Cláudia. Hoje é noite de live, né? Eu digo porque hoje a gente tá retomando. Eu fiquei algum tempo parada, né? Eu fiquei sem fazer live algum tempo à noite. Justamente porque eu precisava aí dar conta das minhas coisas, né? Então aí também tem filho pequeno que acaba cobrando a gente bastante, né? Atenção e tal. Mas enfim, nós vamos retomar agora as nossas lives e eu quero abordar toda semana um anexo da NR15 e um anexo da NR16, né? Então, manda um joinha aqui, alguma coisa que você fala para mim que você tá. Qual anexo que você tem mais dúvida? Eu tava perguntando hoje na enquete sem querer, né? Eu acertei. Oi, Cláudia, boa noite. Não tô conseguindo acenar aqui para todo mundo, né? Então, as nossas lives, vocês sabem como que elas são. Elas são direto ao ponto, né? Não gosto de enrolar, então assim, é focado, é direcionado, é exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e quer saber, né? Eu já tinha algumas perguntas ali na caixinha que eu já tava separando, né? Então, pessoal, se vocês ainda não viram alguém aqui na live, oi, Rony, boa noite, que vocês querem mandar essa live, né, para essa pessoa tá aqui conosco hoje aprendendo mais um pouquinho sobre o anexo 14. Então, aí você já pega o aviãozinho que tá aqui embaixo e compartilha a nossa live, tá? Então, pessoal, hoje eu quero comentar com vocês o que? O anexo 14 da NR15. E por que eu escolhi primeiro esse anexo? Justamente porque tem muita gente que me pergunta no direct sobre a súmula 448, o que significa grande circulação de pessoas e muitas outras dúvidas que o pessoal tem sobre esse anexo. E por que a gente acaba tendo tanta dúvida no anexo 14 ou nos demais anexos que eles também são qualitativos? Justamente porque a gente não tem um parâmetro, né? Então a gente vai pegando o que é do entendimento de cada um. Então é diferente da gente falar do ruído, né? O ruído ele tem um limite de tolerância para aquela quantidade de horas que o colaborador ele está exposto. E assim, a hora que você começa a fazer a tua dosimetria de ruído e você tem o resultado, isso é muito claro. Então tá lá, deu 87 decibéis, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nada. O cara trabalha mais 8 horas ali naquele ambiente de trabalho, né? Você aí já consegue concluir. É diferente do anexo 14 da NR15. Por quê? Porque ele é um anexo qualitativo. Ele é um anexo que ele é muito subjetivo, ou seja, ele depende da avaliação, né, de cada um, do bom senso. Então, gente, eu sempre quero que vocês falem para mim o seguinte, que o bom senso impera na questão do subjetivismo, tá? Então, sempre tenham cuidado com isso, a hora de vocês avaliarem qualquer outro anexo, né? Porque não é só o anexo 14 que ele é subjetivo, então outros anexos também são subjetivos. Mas, falando do anexo 14, né? Chega de enrolar, já deu 4 minutos aqui do começo da nossa live, já deu... Quem queria estar aqui, veio. Então, é isso aí, começando. Então, pessoal, o seguinte, o anexo 14, vocês sabem que todas as nossas normas do Ministério do Trabalho, elas são normas que são muito antigas. Algumas estão passando por revisão, graças a Deus, porém outras, elas não foram revisadas. Uma delas é a própria NR15, né? Então, o anexo 14, ele foi aprovado pela portaria em 1979. Eu não era nem nascida. Né? Então, assim, é uma norma que ela é muito antiga, né? E ela não passou por nenhum tipo de revisão. Então, tudo que tá ali já é desde aquela época. Então, se a gente for ler a norma, a gente tem lá que a insalubridade ela é dada em 2 graus. Ou é o grau mínimo, ou é o grau médio, ou é o grau máximo. Tá? A insalubridade por grau máximo, ela é dada por o trabalho ou operações em contato permanente. Eu tô com uma cola aqui, porque claro que eu não decoro norma, né, gente? Algumas que a gente usa mais, a gente acaba sabendo, mas outras nem tanto. Então, vai lá, contato permanente. Bom, paramos aí.
permanente é uma coisa, para Lara pode ser outro, para o professor Matheus pode ser outro, né? Então, a gente vai ter que definir, primeiramente, o que é o contato permanente. Então, a gente tem aqui, eu acho que eu coloquei numa foto aqui ó, o contato permanente. É a portaria 3311 de 1989, ela foi revogada, tá? Então, ela é uma portaria que ela já foi revogada. E a portaria 546, ela entrou no lugar da portaria 3311, porém, não foi falado nada sobre o tempo de exposição. Então, essa portaria 3311, ela era uma portaria que ela explicava como que era feito um laudo, o que tinha que ter, avaliação quantitativa, avaliação qualitativa. Então, ela era uma portaria extremamente útil quando a gente estava tratando das relações dos laudos de insalubridade. Porém, ela foi revogada, a portaria 546 que entrou no lugar, ela não falou nada a respeito. E aí a gente fica nesse vácuo, né? Que a gente não sabe o que a gente coloca. Ah, então é permanente? Não é. Aí você fala assim, Isabelle, mas eu vou usar uma portaria que está revogada para fazer um laudo? Não tô falando para você citar essa portaria. Eu estou falando para você usá-la como embasamento técnico. Ou seja, para você saber qual que é realmente o tempo de exposição. Então, esse tempo de exposição, ele tem um caráter eventual, intermitente, permanente ou contínuo, né? Então vejam lá o que está dizendo essa portaria número 3311. Então, ó, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a vapores de amônia, e essa exposição ela se repetir 5 ou 6 vezes durante a jornada de trabalho, então o tempo de exposição é de 25 a 30 minutos por dia, o que traduz a eventualidade do fenômeno. Então, já temos um parâmetro. Até 30 minutos por dia é considerado trabalho eventual, tá? Próximo. Se, entretanto, ela se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e este ciclo se repete por 15 a 20 vezes, passa a exposição contar com 300 a 400 minutos por dia. Aí o trabalho caracteriza uma situação de intermitência, segundo parâmetro. Então, o primeiro parâmetro, até 30 minutos um trabalho eventual. O segundo parâmetro, até 400 minutos da jornada de trabalho, é um trabalho intermitente. Ou ainda, continuando, se a exposição se processa durante quase todo o dia de trabalho, sem interrupção, disse que a exposição na natureza é contínua ou permanente. Então, para a gente conseguir entender o que significa o caráter permanente, a gente coloca o quê? Que até mais de 400 minutos da jornada de trabalho, ela é considerada um trabalho permanente. Tá? Então, entendemos o que é permanente, vamos voltar lá na NR15, no anexo 14, para eu poder falar para vocês o que isso significa. Então, vai lá. Insalubridade grau máximo. Trabalhos ou operações em contato permanente. Contato permanente é mais de 400 minutos da jornada de trabalho. Tá? Então, vai lá. Pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como uso de seus objetos não previamente esterilizados. Então, são os pacientes que estão em isolamento. Quando a gente vai visitar um hospital ou quando a gente está fazendo uma perícia, normalmente em hospitais existe o local de trabalho que são dos pacientes em isolamento. Agora, como a gente está tendo com o Covid, é muito comum que a gente perceba isso, né? Então, assim, os pacientes da área de isolamento são os pacientes do Covid, né? Por quê? Porque o Covid, ele é, sim, considerado uma doença infecto-contagiosa. Então, o pessoal que está na recepção, o pessoal que está fazendo triagem, o guarda, esse pessoal não está no isolamento, ou seja, eles não estão em contato permanente com os infecto-contagiosos. É isso que fala a norma. Ah, mas você concorda, Isabelle, que agora com a questão da pandemia é muito complicado que a gente consiga diminuir ou neutralizar esse agente e que até a pessoa da portaria pode pegar? Concordo. Mas uma coisa é o meu entendimento. Eu tô falando para vocês o que fala a norma. Né? A norma fala que é para quem está em contato permanente com os pacientes em isolamento. Esse é um ponto
e gera insalubridade em grau máximo. Outro, carnes, glândulas, vísceras, sangue, osso, couro, pelo e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, isso vai para carbunculose, brucelose, tuberculose. Então, elas falam assim, mas o pessoal do frigorífico, ele tem que receber o adicional de insalubridade em grau máximo, porque eles têm contato com glândulas, vísceras e afins. Concordo, porém, existe aqui a questão das doenças infecto-contagiosas. Então, a gente tem que avaliar o quê? Se a gente está trabalhando, atuando, verificando a insalubridade num matadouro que não tem inspeção federal, não tem inspeção municipal, isso é diferente. Porque, teoricamente, todo animal que entra para o abate, ele é um animal sadio, ele passa pela inspeção federal, então eles têm um controle criterioso, né? Então, quando vocês forem avaliar a insalubridade em frigorífico, porque o funcionário está em contato com pelo, com dejeções, com sangue, realmente, o ambiente do frigorífico, ele é completamente sujo, cheio de sangue mesmo. Mas você tem que avaliar que tipo de animal que está entrando nesse abate, para esse abate. São animais sadios? Não são? Tem inspeção federal? Tem um critério de seleção? Como que é feito isso? Antes de você sair dando insalubridade por aí, tá? Outro ponto que gera insalubridade em grau máximo, esgoto, né? As galerias e tanques, ok. Então, isso é para aquelas pessoas que eles vão para baixo da linha subterrânea, né? Fazendo todo aquele trabalho, manipulação e não mergulham, mas eles ficam praticamente, né, com os pés dentro das galerias e subterrâneas nos esgotos. Então, esse pessoal, né, também tem o direito. E por último, que é aqui que gera bastante controvérsia e bastante entendimentos, é a questão do lixo urbano, coleta e industrialização. Mas aí o que seria esse lixo urbano? O que seria essa coleta e industrialização? Né? Então vamos entender o seguinte, será que o gari da rua, aquele funcionário que ele tá lá varrendo a rua e juntando lixo e colocando dentro do... Será que ele enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Sim, não. O que vocês acham? O gari, tá? Aquele funcionário que tá nas ruas fazendo a limpeza das vias públicas. O que vocês acham? Vou esperar, hein? Não fala todo mundo ao mesmo tempo. Pessoal, o gari, já que ninguém vai falar, eu vou responder. O gari, quando ele tá trabalhando na rua, ele normalmente ele utiliza o quê? Uma pá, uma vassoura, são equipamentos que ele pega ali e coloca dentro do lixo. Então, o gari, ele é um colaborador que ele não tem o contato. Por quê? Porque ele não está trabalhando com infecto contagioso, ele não está tendo contato direto com o gari. Então, olha só, muita gente fala a questão sim, não, sim, não. Vocês entendem o problema, então, do subjetivismo? A questão da varrição, ele tem a coleta, né? Ele faz a coleta desse lixo, porém, ele não tem o contato com esse lixo. Né? Por quê? Porque tudo ali, a hora que ele tá varrendo e pegando, ele joga dentro daquele cesto de lixo ali, naquele carrinho que ele vai empurrando. Então ele cata folha seca, sacolas, às vezes, né, tem dejeções de animais, isso é possível sim. Porém, vocês têm que entender que para essa questão do lixo urbano, da coleta e industrialização, o que acontece é para aqueles trabalhadores que trabalham na coleta no caminhão, né? Então, aquele caminhão da cidade que vai de bairro, em todos os bairros, que o trabalhador ele entra, sei lá, às vezes 8 horas da noite, sai de madrugada, né, que ele vai pegando todos os lixos, às vezes é lixo furado, é lixo aberto, que ele fica no caminhão atrás, recebendo todo aquele odor, aquela situação ali. Isso é a coleta de lixo urbano,
né? Então, é um material que ele vem coletando da cidade toda. Não é só ali, né, Togari, daquela rua, aquela coisinha mais tranquila, vamos dizer assim. Então, e aqui nessa questão da coleta do lixo urbano, aí entra o problema da súmula 448. Que aí muita gente me pergunta também, Isabelle, mas e a súmula 448? O que eu já fiz um vídeo aqui, depois vocês procuram lá no meu feed, no meu canal do YouTube também tem. O que significa a súmula 448? Da onde que isso, como que surgem, né, as súmulas? Então, se a gente for ver, as súmulas é o quê? Então, um advogado foi lá e entrou com uma ação na justiça de uma colaboradora que ela fazia a coleta de lixo de vários, era num canteiro de obras. E aí ele foi lá, entrou com a adicional de insalubridade, o juiz falou, não é insalubre. Aí numa outra oportunidade entrou com outra ação, não é insalubre. Só que aí ele pegou e colocou lá, não, mas ele não faz a coleta de não é um ambiente similar a um escritório. Esse local que eu tô falando, ele é um ambiente como é de uso público. Por quê? Porque muitos colaboradores do canteiro de obras, eles fazem uso desse banheiro. Aí o juiz pensou, poxa, mas é público. Então, ela tem direito sim à insalubridade de grau máximo. E aí começaram muitas ações a entrar, muitos pedidos de adicional de insalubridade por limpeza de banheiro, coleta de lixo, e aí eles fizeram a súmula 448. Porém, entra aqui mais um subjetivismo na nossa área, que fala o quê? Grande circulação de pessoas. O que significa grande circulação de pessoas, né? Para mim pode ser 10, para, sei lá, pro André pode ser 20, e aí entra a questão do subjetivismo e do bom senso. Eu não vou me ater muito à questão aí da súmula, porque eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, e aí eu quero que vocês vão lá dar uma olhada para vocês entenderem melhor o que isso está dizendo. Então, assim, não criem normas, não inventem regras. Tá? O que está na norma, apesar da portaria da NR ela tá desatualizada, é o que vale, é o que embasa o perito no laudo pericial. Se você for o assistente técnico pode desossar, pode cair de pau em cima do perito usando súmula, jurisprudência, o que ele quiser. Perito se baseia no que está na NR, o que está citado dentro da própria norma regulamentadora e do anexo que você está avaliando, tá? Então, lixo urbano, não tá falando de limpeza de banheiro, não tá falando de coleta de limpeza de banheiro público. Então, gente, como vocês se apavoram quando vocês recebem, às vezes, nomeações falando sobre isso? Mas ele tá alegando limpeza de banheiro público. Tá na norma? Não tá? Entendeu? Então, vocês como peritos, vocês não têm que avaliar súmula, jurisprudência. Se você for assistente técnico, daí é diferente. Você tem que ter o conhecimento para você poder tá brigando aí, né, numa tentativa de fazer o perito entender, ou analisar aquele lado que você tá querendo mostrar, tá? Do contrário, não. Então, aqui a gente citou a pré-insalubridade em grau máximo. Então, não esqueçam, contato permanente, mais de 400 minutos da jornada de trabalho, trabalhando naquele trabalho específico em isolamento de doenças infecto-contagiosas, infecto-contagiosos de animais, né? Então, carbunculose, brucelose, tuberculose, esgoto, né? As galerias e os tanques e o lixo urbano, que é a coleta do caminhão. Combinado? Então, dito isso, insalubridade de grau máximo, incidente 40% sobre o salário mínimo do colaborador, tá? Então, o salário mínimo da região, na verdade. E agora, vamos lá para a insalubridade em grau médio. A insalubridade em grau médio fala o quê? Que é trabalho e operação em contato permanente com paciente animal ou com material infecto-contagiante em hospital, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Então, aplica-se unicamente ao pessoal que tem contato com esses pacientes. Então, é muito comum a gente receber nomeação
porque isso é de servidor público, tá? Apesar de eles serem na maioria das vezes estatutários, eles recebem insalubridade em grau máximo, 40%, e aí a prefeitura vai lá e corta a insalubridade em grau máximo e começa a pagar a insalubridade em grau médio, né, em 20%. E aí fica todo mundo louco e tem uma ação em massa da prefeitura. Isso acontece com o motorista de ambulância, isso acontece com o pessoal da enfermaria, da enfermagem, que eles todos recebiam 40% e aí o perito tem que ir lá avaliar para ver qual o grau que é realmente o devido. Então, o pessoal que está ali na enfermaria, na triagem, que está em contato com todo tipo de paciente que entra e sai do ambiente, ele faz jus ao adicional em 20%. Outro ponto que é também devido ao adicional 20%, contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soros, vacinas e outros. Laboratório de análises clínicas e histopatologia. Voltou? Tinha caído, né? Então, eu não sei até onde que vocês me ouviram, mas eu vou repetir aqui, tá? Então, laboratório de histopatologia, né? O que é a histopatologia? É aquele procedimento onde quando você vai fazer, né, a pessoa tá com uma doença e tal, ela vai fazer uma biópsia, aí a histopatologia é aquela atividade que vai analisar os tecidos minuciosamente, né? Então, assim, se você já tirou uma parte, de repente, você tá com suspeita de um tumor e você precisa mandar para uma biópsia, a histopatologia é a ciência que vai estudar esses tecidos aí. Então, é para quem tá ali diretamente nessa área, tá? Gabinetes de autópsias, de anatomia, né? Então, o que é autópsia? Autópsia é quando o médico ele vai lá pegar um cadáver, né? E aí ele vai analisar o cadáver, vai abrir, vai tentar descobrir minuciosamente qual que foi a causa da morte, a hora que ele morreu. Fernando, voltou ou tá travado ainda? Dá um joinha aqui pra mim. Eu só vou concluir o assunto aqui, tá, gente? Daí eu volto a responder as perguntas de vocês. Então, isso entra aqui, né, nos gabinetes de autópsia para insalubridade em grau médio. E lá no cemitério para a exumação dos corpos, né? Então, o que é a exumação dos corpos? Exumar é quando você retira, né, depois de algum tempo que aquele corpo tá ali, foi enterrado e ele tem que ser retirado os ossos. Por quê? Porque senão, gente, ninguém dá conta de tanto cemitério que vai ter na cidade, né? Então, aí é você retirar os ossos, né, e reacomodá-los em uma urna menor ou incinerar, né, cremar no caso. Então, isso é a exumação dos corpos, tá? Beleza, isso daqui tudo a gente detalhou o que seria a insalubridade em grau médio. E aí, a gente tem a questão do EPI, né? Então, vai lá, o EPI neutraliza a insalubridade? Não neutraliza? Ou o EPI neutraliza a insalubridade para risco biológico? Qual que é o entendimento e o que vocês têm que prestar muita atenção? A questão do agente biológico, ele é um risco inerente à atividade. Então, não tem como você retirar, né? É diferente do ruído. Então, se você retira a fonte ali do ambiente de trabalho, você continua, né, trabalhando no mesmo lugar, porém, você retirou a fonte do ruído. A questão do agente biológico, ela é inerente à atividade. Então, é só se você parar de trabalhar no local que você vai eliminar esse risco. E aí, a gente tem aqui nessa questão da neutralização do EPI, o artigo 191 da CLT. O que fala esse artigo 191 da CLT? Que é a eliminação, acho que eu tenho uma foto aqui também para vocês, aqui. Olha lá, o EPI, ele neutraliza a insalubridade? Então, veja lá, o que diz o item 15.4.1 da NR15? A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer. Letra A. Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.
E letra B, com a utilização de equipamentos de proteção individual. Ok. E o artigo 191 da CLT fala que a eliminação ou a neutralização da insalubridade vai ocorrer. 1. Com a adoção de medidas que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Ótimo. Ou seja, eu tenho que minimizar os riscos ali no ambiente, medidas administrativas, para quê? Para que eu deixe esse risco, né, dentro dos limites de tolerância. Ou com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Então, aqui que vem essa questão. Vocês percebem que em ambas, tanto no NR15 quanto no artigo 91, ele fala do quê? Limite de tolerância. Limite de tolerância. O limite de tolerância para agente qualitativo não existe, porque ele é qualitativo, né? Diferente de eu quantificar, de eu fazer a quantificação daquele agente, como o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3 do calor, né? Então, para o agente biológico, não existe, porque ele é um agente qualitativo. E é daqui que vem aquela frase que o EPI não neutraliza a insalubridade para agentes biológicos, por dois motivos. Porque, ele é inerente da atividade, e 2, porque ele não consegue, você não consegue comprovar que o EPI fornecido, ele vai abaixar os níveis do agente para baixo do limite de tolerância, ou para os níveis, né, do limite de tolerância. Então, isso não existe. Então, o EPI, ele não neutraliza a insalubridade para agente biológico. Então, se você constatar que a atividade da pessoa, ela está, sim, elencada no anexo 14 da NR15, gente, fielmente, de analisar item por item, não inventar, não usar súmula, não usar jurisprudência. E aí você, como perito, você conseguir enquadrar a atividade do autor em algumas daquelas atividades que estão elencadas no anexo 14, mesmo que a empresa forneça vários e vários EPIs, raramente você não vai conseguir neutralizar a insalubridade. Tá? Por quê? Porque ele não consegue, você não consegue comprovar que esse EPI ele está reduzindo o agente nocivo para os limites de tolerância. Por quê? Porque o anexo 14 ele é um anexo qualitativo, ou seja, ele não tem limite de tolerância. Então, a dúvida sempre é, mas eu tenho EPI, eu não tenho EPI. Gente, tá na NR, tá elencado lá no máximo, no médio, só assim, use o bom senso. Veja se realmente está na norma, não saia dando insalubridade para todo mundo, porque acha que a recepcionista do hospital, ela atende os pacientes, ela não recebe EPI. A recepcionista não é contato permanente, não é contato com os infecto-contagiosos em isolamento. Eu entendo que o contato permanente, para o risco biológico, ele está no ar, né? Então, o risco biológico, ele é algo que tá no ar, vírus, bactérias, protozoários e como descreve lá na NR32 e na NR9. Então, a gente tem que prestar atenção se a atividade está elencada no anexo 14. Se não tiver, não caracteriza. Né? Não inventa, não fica inventando norma aí, porque não cabe ao perito fazer isso, né? Cabe ao advogado, né? Ou até mesmo ao assistente técnico tentar, numa tentativa de fazer o perito enxergar o outro lado, que aí você usa uma súmula para você rebater tudo que ele tá te falando, tá bom? Ficou alguma dúvida aí sobre essa questão do EPI se neutraliza ou se não neutraliza? Então, pessoal, o que eu ia passar para vocês hoje, né, comentando o anexo 14 da NR15, ele é um anexo curtinho, e aí ele é mais rápido da gente tá comentando. Então, tenho algumas perguntinhas aqui que eu vou tentando responder enquanto vocês, de repente, querem fazer outra pergunta aí. E aí, eu vou vir aqui, façam ali na caixinha, tá? Que daí é mais fácil de eu não ter que ficar rolando aqui as mensagens. Ó, uma pergunta aqui. Nos serviços de saúde, na parte de exames por imagem, caracterizaria apenas para aplicação do contraste? Na verdade,
né, essa questão aí eu teria que avaliar melhor a atividade para ver se são pacientes infectocontagiosos, se não são, se a exposição desse colaborador ele é em caráter permanente ou não. Então eu não vou conseguir responder de imediato porque eu precisaria de mais detalhes, né? Então, outra pergunta aqui, ó. Acho que a grande dúvida é sobre o lixo urbano. Somente quem recolhe o lixo nas ruas tem direito? Ou podemos enquadrar outras categorias, por exemplo, faxineiras de escola? Faxineira de escola? Já peguei várias perícias com questão de a faxineira da escola que faz a limpeza do banheiro público, e assim, não enquadrei, tá? Não enquadrei porque ela não tá ali na norma, não, os alunos não são infectocontagiosos, tá? Então aí é uma questão assim, entendeu? Não tá na norma, eu não enquadro. Mas assim, claro que todo caso é um caso, né? Ala Covid e funcionários da limpeza do hospital. Se esse colaborador ele trabalha na área de isolamento, na área dos infectocontagiosos em isolamento, sim, tem direito essa pessoa da limpeza. O contato permanente obrigatoriamente deve ter contato físico? Não. Não, porque para a questão do agente biológico é diferente, né? O agente biológico ele tá no ar, então aí você não precisa, a partir do momento que ela tá ali junto com os pacientes em isolamento, trabalhando naquele setor, não precisa ter o contato, né? O contato físico, pegar no paciente, né? O simples fato dela estar dentro do mesmo ambiente em período de mais de 400 minutos, que é o que citava a portaria 3311, isso já para mim enquadraria, tá? Recepcionista de hospital eu já falei. Aqui o Rafael tá perguntando: Isa, você já pagou algum PPRA com risco biológico devido ao ar-condicionado? Já vi PPRA com risco biológico por ar-condicionado, já vi PPRA por risco biológico por causa do dinheiro que o caixa de um posto de gasolina ele trabalhava, então já vi vários PPRAs com isso sim. Na verdade, até você tem que avaliar nessa questão do ar-condicionado aí, até saiu acho que foi uma MBR, né, que fala sobre o monitoramento do ar-condicionado, então você pode até monitorar. E aí, mas não tem como você saber, não tá acima do limite de tolerância, não tá na NR, então ele pode ser colocado no PPA para fins de controle, tá? Mas não para fins do pagamento do adicional da insalubridade. Vamos ver aqui. Acho que aqui, ó. Acho que eu já li. A súmula 448, né, o que seria a grande circulação de pessoas, J. Farais. Então, eu queria que só desse uma olhadinha lá, ou no meu canal do YouTube, tá? Depois eu até vou deixar o link ali nos stories. E aí eu gostaria que vocês até fossem lá, porque eu já coloquei essa questão aí da súmula 448 lá. E tem um post aqui no feed também. Marcos Silva, um forte abraço meu e agradecimentos por esclarecimentos na área da SST. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço aí vocês, tá? O Molina. Equipe de higiene e limpeza, hospital, pago 20%, porém o contato não é permanente, correto? Na verdade, o contato, se vocês forem avaliar a NR, o anexo 14, ela é a única, se eu não me engano, a única norma que fala do contato permanente. As outras não falam. Então, as outras, a gente também utilizava a portaria 3311 como embasamento técnico também para falar dessa questão da quantitativa. Por quê? Porque essa portaria, ela citava que o trabalho eventual por si só, ele descaracterizava o pagamento adicional da insalubridade. Se vocês puderem, deem uma lida nessa portaria, que embora revogada, ela tem muito detalhe técnico e importantíssimo para quando a gente vai fazer um laudo de insalubridade. Ela é muito assim, perfeita no que ela falava da questão o que que contém num laudo, avaliação quantitativa, qualitativa. Então, ela é bem completa. Gente, eu vou responder só mais... Deixa eu ver, tem mais... Ai, perdão.
Ó, Sil Prado, granja de suíno, funcionário que faz manejo e higienização do local, dejetos e urina de suíno, se enquadra em insalubridade? Sil, eu penso assim, granja de suíno, você ainda não tem o controle de todos os animais. Se eles têm doenças, né? Quais são essas doenças? Por mais que tenha um cuidado, eu acho que você tem que avaliar essa questão aí dessas doenças infecto-contagiosas. Porque se você consegue comprovar que não tem controle de doenças infecto-contagiosas, não sei quais são ao certo as doenças né, nos suínos. Não sei se é o mesmo de bovino, enfim. Mas aí você tem que ver essa questão aí das infecto-contagiosas para você poder dar o adicional de insalubridade, sim. Mas assim, faz o manejo de animais, ou seja, está em contato com pelos, né? De repente, eu sei que tem muito porca, né? Como é que eles chamam? Matriz. Então, as matrizes, elas emprenham, perdem os filhotes, e aí, às vezes a pessoa vai lá, cata esses animais com a mão e joga. Então, aí você tem que avaliar bem, mas talvez enquadre sim, tá? O Guimarães está falando que suíno não transmite doenças, então você tem que avaliar muito bem, né? O que vocês, quais são, assim, conversar com o pessoal lá antes de vocês darem o parecer, tá? Então tem que avaliar. Eu até nem gosto de ficar falando, isso enquadra, isso não enquadra, porque cada caso é um caso. Por isso que eu sou contra pegar laudo como prova emprestada, porque aí o que que acontece? Você usa para uma situação X e ela não é a mesma da situação Y. Então não acho certo usar laudo como prova emprestada, porque cada situação é uma situação, tá? São todas diferentes. Peraí, eu acho que eu falei a última aqui. E aí, eu vou deixar a live gravada, tá, pessoal? Para quem não conseguiu assistir. Então, ó, o Rafael perguntou, acredito que isso deveria constar, a questão lá do ar-condicionado. A engenheira Luana, limpeza de banheiros de empresas, por exemplo, não há enquadramento específico no anexo 14. Não há enquadramento. Olá, em relação à súmula 448, já falei. Bom, pessoal, então é isso, tá? Quero agradecer. Serviços gerais de banheiro e supermercado. Também não é assim, vocês têm que avaliar. Cada caso, gente, é um caso, né? Não enquadra. Porém, às vezes existe situação que o banheiro ele é tão sujo, tão sujo, que a pessoa poderia pegar doença ali, sim. Então você avalia. A insalubridade, o que que é? Ela é algo que faz mal. Que ao longo do tempo fazendo isso, a pessoa vai passar mal. Então vocês têm que avaliar como é o ambiente de trabalho. Eu já fiz uma perícia num local que era a limpeza de banheiro de uma agência do trabalhador. Essa agência do trabalhador, se a gente for ver pela norma, não enquadra, correto? Porém, o lugar, ele estava tão sujo, que eu coloquei uma observação que mesmo não enquadrando, não tendo respaldo no anexo 14, esse ambiente, ele era insalubre, tá? Então, assim, são situações, tá? De cada um, então por isso que eu falo que cada caso é um caso, né? Não dá pra igualar. A última aqui, né, GC Corona, cuidadores de idosos de casa de repouso. É enquadrado como insalubridade grau médio? Não sei, acho que não. Idosos, doentes, infecto-contagiosos? Não acredito. Não sei, Francisco, se essas normas elas serão revisadas, né? Deveriam. Que na semana que vem a gente vai comentar outro anexo da NR15. Qual anexo que vocês querem? Digita aqui, tá? Que daí vai ser o tema da nossa live da semana que vem, né? Pra gente estar comentando aqui toda semana um anexo da NR15. Então, muito obrigada por vocês que ficaram comigo até aqui, né? Live 40 minutinhos aí, eu acho que já deu para aprender um pouquinho aí do anexo 14. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês. E aí, vocês vão me chamando no direct, vamos conversando por lá. E quero que todo mundo aqui comece a
a pedir os anexos aí que vocês mais querem para que a gente possa estar abordando anexo por anexo de todas as NRs, tá bom? Que legal, Marco, assistindo aqui de Boa Vista, Roraima. Então, ó, beijo aí para todo mundo, tá bom? Obrigada aí, pessoal. Até a próxima.